Como uma pessoa pode ser um economista antes mesmo de existir a ciência econômica? Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Nicholas, se Jesus Cristo não tivesse morrido por ti, tu estaria condenado, Barebone. Sim, esse é realmente o nome dele, mas conhecido como Nicholas Barebone, por razões óbvias, era um economista. E aqui estamos utilizando o termo economista de forma abrangente, da mesma forma que alguns dizem que Marx era economista. No século XVII, em que Nicholas viveu, economia não era uma ciência. Na verdade, foi somente no século seguinte que Adam Smith tornou a economia uma ciência autônoma. Na época de Nicholas, a economia era apenas mais um ramo da política, mas isso não o impediu de fazer contribuições maravilhosas para o tema, sendo até mesmo citado posteriormente por Keynes e Marx. Mas não deixe a baixa qualidade dos autores que se diziam economistas que o referenciam reduzir a importância de seu trabalho. Seus escritos não eram pseudociência, como é o caso do keynesianismo ou marxismo. Nicholas discutiu muitas vezes suas teorias com John Locke, o que levou a um aperfeiçoamento das teorias de ambos. Mas vamos dar um pouco de contexto sobre quem era esse homem. Primeiramente, o nome. Nicholas nasceu em 1640, apenas 2 anos antes da Guerra Civil Inglesa. Então você já pode imaginar que as tensões entre as pessoas eram altas. Nesse sentido, seu pai, louve a Deus Barebone, vinha de uma família de comerciantes de couro que apoiavam a monarquia. Vale lembrar que naquela época os reis se diziam legítimos porque teriam sido escolhidos por Deus. Então, colocar um nome religioso em seus filhos era visto como uma forma de apoio ao rei. Seu pai estava muito envolvido na política, mas Nicholas não se interessava em roubar dos outros. Seu objetivo era melhorar a vida das pessoas, tanto que ele estudou medicina na Holanda, se formando em 1661 pela Universidade de Utrecht, com apenas 21 anos de idade. 3 anos depois, ele se tornou um membro da Royal College of Physicians, em Londres. Ajudar pessoas era animador para Nicholas, mas esperar até que estivessem em uma situação de emergência para receber ajuda não era o suficiente. Ele queria melhorar a qualidade de vida de todos. Então, em 1666, o grande incêndio de Londres destruiu 13.000 casas, deixando cerca de 100.000 pessoas, aproximadamente 1/6 da população de Londres, desabrigadas. Essa era a oportunidade que Nicholas estava esperando. Primeiramente, essas pessoas precisavam de casas, então Nicholas começou a construir diversos imóveis em várias partes da cidade. Se você for visitar a cidade de Londres, saiba que bairros como Strand, Bloomsbury, St. Giles e Holborn não existiriam se não fosse por Nicholas. E como podemos ter certeza disso? Porque era expressamente proibido construir ali, mas essa proibição sem sentido era somente para beneficiar os políticos ingleses. Londres era uma grande cidade para os padrões da época e um dos maiores, se não o maior, centros comerciais do mundo. Porém, o parlamento inglês não fica em Londres, fica em Westminster. Se você conhece Londres, deve saber que Westminster, hoje, é apenas mais um bairro de Londres, mas isso não era o caso no século XVII. A distância entre as duas localidades era de cerca de 3 quilômetros, e nesses 3 quilômetros era expressamente proibido construir imóveis. Essa proibição vinha desde a época absolutista, em que o rei e a nobreza não queriam pessoas comuns morando próximo aos seus palácios em Westminster. E mesmo depois da queda da monarquia, o parlamento britânico não queria seus eleitores cobrando mudanças reais dos políticos eleitos. Então a proibição continuou a valer depois da Revolução Inglesa. Nicholas via isso como uma lei idiota e sem sentido, e como todo bom libertário deveria fazer, decidiu ignorar completamente essa legislação, construindo vários bairros que ligavam as duas cidades, tornando Westminster uma parte da cidade de Londres. Obviamente, ele ganhou muito dinheiro com a venda dessas casas para pessoas sem lares por causa dos incêndios, mas ele estava apenas começando. Em 1678, um novo incêndio destruiu novamente uma grande quantidade de casas em Londres. Entenda uma coisa, incêndios naquela época eram muito comuns, porque as construções eram majoritariamente de madeira e as casas eram muito próximas umas das outras.
Além disso, as pessoas cozinhavam com fogões a lenha, então a chance de uma brasa do fogão atingir uma viga de madeira da residência era considerável. Por causa disso, em 1680, Nicholas fundou o escritório de seguros para casas, chegando a atender cerca de 100.000 lares londrinos. E isso fez maravilhas para a economia da cidade. Perder sua casa é uma situação desesperadora. Mas agora, caso isso acontecesse com algum segurado, ele poderia pedir recuperação da companhia de seguros e o problema estaria resolvido. Então, muitas pessoas pagaram. Algumas nunca nem iriam precisar do serviço. Mas se alguém tivesse sua casa consumida pelas chamas, eles teriam um bote salva-vidas à sua disposição. Isso não somente dava uma maior segurança para pessoas que não precisavam ficar guardando dinheiro para o caso de uma emergência, como também evitavam incêndios, já que a companhia de seguros estava interessada que as construções fossem o mais seguro possível. E vale lembrar que o dono dessa empresa era também um construtor de casa. Novamente, Nicholas havia melhorado a vida de muitos e ficado mais rico no processo. Porém, a grande sacada dele, sem dúvidas, foi a hipoteca. Não podemos afirmar com certeza se ele foi o primeiro a ter essa ideia, mas certamente ele foi um dos principais agentes na popularização desse sistema. Antes de prosseguirmos, temos de explicar o que é uma hipoteca. Digamos que você queira comprar uma casa. Para isso, seria necessário guardar uma grande quantidade de dinheiro por um longo tempo, já que o valor de uma casa não é algo tão fácil de se obter. Então, até que você compre a casa, esse dinheiro está retido da economia. Você não faria investimentos de longo prazo com esse montante, porque você não sabe quando vai ter o suficiente para comprar o imóvel. Além disso, ter uma casa é algo importante. Pessoas querem ter onde morar de imediato, ao invés de esperar juntar dinheiro bastante para comprar o imóvel. Com isso, surgiu o financiamento. Em termos muito simples, o banco paga ao dono da casa o valor do imóvel e você paga ao banco em prestações com juros posteriormente, enquanto já pode morar na residência. Dessa forma, o problema da falta de moradia seria solucionado de imediato, enquanto que o antigo dono recebe o dinheiro de imediato do banco e o banco lucra com a transação. Porém, é bom avisar que isso gerou alguns problemas. Com o aumento da demanda, graças ao financiamento, houve um aumento nos preços de imóveis, já que pessoas que antes não podiam comprar uma casa agora tinham acesso. Mas isso não seria um problema se não fosse o Estado regulando a taxa de juros. Ao baixar artificialmente os juros, eles geram uma demanda ainda maior por imóveis, o que aumenta o valor deles. E quando o Estado tiver que aumentar a taxa de juros para conter a inflação, ele estoura a bolha. De forma muito simplificada, foi isso que aconteceu em 2008. Ainda assim, o financiamento tinha algumas limitações. Você só poderia financiar uma casa que alguém estava vendendo, e depois de pagar o valor ao banco, esse dinheiro que você gastou no terreno estaria trancado nele, até que decidisse vender o imóvel. É aí que entra em cena a hipoteca. Em termos muito simples, a hipoteca é um empréstimo que você faz no banco, deixando um imóvel como garantia. Isso é ótimo para a economia, pois é uma forma de tornar líquido o valor de um imóvel. Para o banco, isso é ótimo, pois está ganhando juros do empréstimo, enquanto tem uma excelente garantia caso o devedor não pague. Se a garantia fosse um carro ou joias, essas coisas podem facilmente ser escondidas ou levadas para longe do banco. Mas uma casa tem a qualidade de ser imóvel. Por outro lado, por ter uma garantia real, os juros desse tipo de empréstimo são muito mais baixos, já que o risco é menor. Então, se você pode fazer uma hipoteca com juros de 10% ao ano e puder investir esse dinheiro uma taxa de 12% ao ano, você estaria lucrando sem ter de gastar nada. Muitos milionários fazem isso, mas é claro que estamos falando da situação ideal. Infelizmente, muitas pessoas enxergam isso como um dinheiro fácil e rápido, então gastam com frivolidades. Por isso, é muito comum ver em filmes americanos pessoas com dificuldades para pagar a hipoteca da casa, deixando de lado o fato que essas pessoas receberam uma boa quantia quando assinaram um contrato.
Os filmes geralmente nem contam como esse dinheiro foi gasto. Obviamente, quando usada de forma correta, a hipoteca pode ser uma grande geradora de riqueza. Os estúdios Walt Disney nunca teriam existido se não fosse o Instituto da Hipoteca, pois Walter teve de hipotecar a sua casa para pagar pelo estúdio de animação e seus funcionários. Sem dúvidas, você pode dizer que essa hipoteca gerou muitos lucros. Mas é claro que as pessoas sempre tomam decisões ruins, e nessa hora o político vem dizer que precisamos do Estado para protegê-las. Aqui no Brasil, as hipotecas são bem mais raras do que nos Estados Unidos, onde praticamente todo imóvel tem uma hipoteca. Isso se dá por alguns motivos. Primeiro, a cultura brasileira tende a demonizar os bancos, então fazer um contrato com um seria o equivalente a fazer um pacto com o diabo. Além disso, temos a questão do governo controlando a taxa de juros, o que torna os empréstimos, no geral, muito arriscados, pois você não sabe se a taxa de juros vai dobrar ou cair pela metade amanhã. Também temos o problema da insegurança jurídica, já que a qualquer momento o STF pode dizer que a taxa de juros cobrada é muito alta ou anular o contrato, fazendo o banco perder todo o dinheiro emprestado. Ainda existe a questão do calote, já que o brasileiro tem a cultura de não pagar suas dívidas. E para finalizar, temos o MTST. Caso o devedor não pague, o banco fica com o imóvel, mas não é interesse do banco ter um terreno ou uma casa. Ele quer dinheiro e vai vender o bem recebido assim que possível. Porém, por ser um bem de alto valor, essa venda pode demorar, e a cada dia que o imóvel está desocupado, é um risco de algum militante do MTST invadir o imóvel do banco, fazendo com que se tenha que gastar com advogados e processos para retirar o invasor. Ou pior ainda, perder a propriedade por causa da função social. Ainda assim, a hipoteca é um instituto muito valioso, que pode impulsionar muito a economia de um país, quando as pessoas utilizam da forma correta. Mas, voltando ao assunto, em 1690, Nicholas fundou o Banco Nacional da Terra, com o diferencial de fazer hipotecas. Esse banco foi tão bem sucedido que chegou a ameaçar o Banco Central da Inglaterra. Mas depois de toda essa geração de riqueza, ajudando as pessoas a melhorarem sua qualidade de vida, o Estado não gostou muito disso, de forma que, para evitar os processos e ser condenado à prisão ou à morte por construir casas em áreas ilegais, Nicholas teve de entrar para o parlamento inglês. Isso mesmo, imunidade parlamentar não é uma invenção nova e exclusiva do Brasil. Mas o mais interessante foram os livros que ele escreveu após se aposentar. Eles demonstram claramente que suas ações, apesar de gerar muito dinheiro para ele, eram primariamente movidas pelo ideal de ajudar os outros, melhorar suas vidas e enriquecer a população. Além disso, seus escritos também criticam o mercantilismo e sua ideia idiota de que quanto mais ouro e prata o país tivesse, mais rico seria. Séculos antes da teoria do valor marginal, Nicholas já falava que metais preciosos não têm valor intrínseco. O que realmente gera riqueza é a produção e trocas voluntárias, e que o empreendedorismo era muito mais importante que o colonialismo. Porém, a maior contribuição de Nicholas para a economia foi com relação ao dinheiro. Ele foi possivelmente o primeiro a entender que o dinheiro não tem valor, mas é o valor pelo qual as coisas são trocadas. Quando você vende algo, você não quer o dinheiro em si, mas os bens que esse dinheiro pode comprar. Isso pode parecer muito óbvio, mas lembre que estamos falando de uma época em que a ciência econômica ainda não existia. Coisas como ouro ou prata, que eram utilizados na fabricação de moedas, não tinham valor próprio, mas era o mercado que dava valor a esses metais. Nicholas dizia que o valor do dinheiro era simbólico, então dinheiro não precisava ser feito de metais preciosos. O mais importante é que ele fosse fácil de transportar, altamente divisível, que permita comparar o valor dos bens. Dinheiro não precisava ser uma moeda de ouro, poderia ser o Bitcoin. Ou era isso que ele diria se vivesse atualmente. Lembre-se que estamos falando de quase 400 anos atrás, então dinheiro de papel era tecnologia disponível na época, e como todo bom entusiasta da inovação, ele apoiava essa inovação tecnológica.
Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Liber Rhodes, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!